Saudações, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer o estudo da doutrina espírita, agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês, e que juntos possamos fazer boas reflexões em torno desses assuntos tão importantes. E hoje, o Livro dos Espíritos, iremos começar, né, pela temática diversidade das raças humanas. Na pergunta 52, lembrando, né, estamos no livro primeiro, capítulo terceiro, Criação. Eu apresentei o tema antes de falar a localização dele no livro, né? Eu vou, então, compartilhar a tela aqui com vocês, bem na hora que o nosso amigo Fernando está chegando. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. A gente já vai entrar na apresentação. Vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura do texto e fazendo as reflexões. Diversidade das raças humanas. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com dois filhos da mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formam novos tipos. 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? Vamos analisar essas duas perguntas, né, como uma só, porque, na verdade, ela é uma só. Uma está complementando a outra. Nos nossos estudos anteriores, nós já discutimos essa numeração. Essa numeração, quando a gente tem 53, 53A, isso foi uma forma de estipulada pelos tradutores para o português, de numerar, né, como 53A, ou seja, uma continuação da mesma ideia. Isso se deu porque quando a gente vai lá para o primeiro livro dos Espíritos, né, lá de 1857, ainda o primeiro livro, que era com apenas 501 perguntas, a gente lembra que o Kardec tinha uma outra forma de organizar as perguntas, que era em coluna. Essa edição aqui é uma edição bilíngue. Do lado esquerdo, nós temos o original em francês e do lado direito em português. Então, aqui, na verdade, a gente não vai perder muito tempo com essas explicações, porque muitos de vocês já conhecem e também está gravado nos estudos anteriores. Só para a gente ressaltar, né? Que aqui, por exemplo, só dar um exemplo, né? A 22, você vê que aqui a numeração também é diferente, justamente porque aqui a quantidade de perguntas eram menores. Então, de que vêm as diferenciações físicas e morais que tanto distinguem as diversas raças viventes na Terra? Então, aqui você vê a resposta e você percebe que ele continua fazendo a pergunta, né? E aqui ele, ó, mais uma, né? E assim por diante. Então, Kardec ele não ia numerar 22, 22A, 23, não. Só que quando a gente analisa também o primeiro livro, quando a gente vai analisar como foi a estrutura, como ele foi estruturando o livro até chegar na edição final, que é o objeto do nosso estudo, a gente vê que ele vai, ele vai fazer uma síntese dessa temática. Então, essa síntese a gente já encontra na 16ª edição, que é a última edição, né, a 17ª, né,
a 17ª cópia da 16ª, e todas as traduções que nós temos no Brasil é justamente a partir dessas 17ª edições. Então, aqui só para ressaltar isso, mas o objeto de estudo realmente é o livro que nós temos aqui, já com 1018 perguntas. Então, vamos lá. Quando a gente analisa aqui as perguntas e as respostas, isso pode nos levar a um erro se a gente não estiver atento. Porque a pergunta é: o homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. Se a gente fica só com isso aqui, a gente dá a impressão que é como se fossem sementes espalhadas no jardim e elas foram florescendo. E a ciência afirma que não é isso. Não é bem assim. Ah, o Kardec está errado. Ele vai continuar desenvolvendo o raciocínio. Por exemplo, essas diferenças constituem espécies distintas, ou seja, ele está exatamente questionando o sim aqui anterior. Ele fala certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? Então, o que parece que é sim, né, mas de uma maneira, né, que ele vai desenvolver o raciocínio, porque a gente não está estudando apenas as leis da matéria. Muito embora isso daqui já acredito que isso fique bem claro, a gente vai trazer aqui para a gente fazer uma reflexão, como é que a ciência atual aborda essa temática. Então, se a gente for analisar, olhando pela ciência atual e comparando com a perspectiva espírita, a resposta é diferente em termos de mecanismo. Eu só estou me referindo aqui à pergunta 53, tá? Né? Mas aqui mesmo ele fala, a resposta é diferente em termos de mecanismo, mas há pontos de convergência. Então vamos lá. A ciência atual, o que que ela fala? A espécie humana, Homo sapiens, surgiu originalmente na África há cerca de 300 mil anos. A partir desse berço africano, os humanos se dispersaram gradualmente para outros continentes, ocupando diferentes regiões ao longo de dezenas de milhares de anos. Assim, o surgimento não ocorreu simultaneamente em vários pontos do globo, mas a colonização e diversificação populacional é global. Evidências: fósseis, genética populacional, arqueologia. A gente vê, né, nesses documentários o homem fazendo toda aquela caminhada, indo para os outros continentes, né? Então, isso está muito bem explicado através dessas ciências que vão estudar o passado, né? Através da arqueologia e outras ciências implicadas nessas análises. Qual é a perspectiva espírita? A humanidade surgiu como um conjunto de primeiros homens, mas Kardec não especifica nessa questão se isso ocorreu em um ponto único ou em regiões diferentes. O Espiritismo enfatiza que a manifestação da vida humana depende da associação do espírito ao corpo adequado. Aí aqui a gente já está trabalhando com as leis da matéria. Princípio inteligente, espírito individualizado, perispírito e corpo físico. O que permite que a humanidade apareça de forma progressiva em diversas regiões, respeitando a evolução natural e espiritual do planeta. Ou seja, a ênfase não está na geografia exata, mas no processo evolutivo gradual e universal da espécie. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vai para a continuação da questão, o Kardec não encerra a questão, né? Então, como ele obteve um sim, então ele quer saber se essas diferenças seriam diferentes espécies distintas. E a resposta é certamente que não, que vai corroborar para a ideia da ciência. Ou seja, não estamos em erro, nesse caso aqui, com a ciência. O que diz a ciência atual?
Todas as populações humanas modernas pertencem à mesma espécie, Homo sapiens. As diferenças físicas, como cor da pele, formato do rosto, cabelo, estatura, são variedades ou subpopulações chamadas de raças biológicas, mas não suficientes para caracterizar espécies separadas. Diferenças morais ou culturais são aprendidas e ambientais, não genéticas para a espécie. A genética moderna mostra que a variação entre raças humanas é muito pequena comparada à variação dentro de qualquer população. Vocês já viram aqueles experimentos que são feitos com uma grande quantidade de pessoas para tirar o DNA, né? E eles vão descobrindo qual é a origem primitiva de cada indivíduo. Porque nós temos um tronco, um homem como um tronco, esse tronco se divide em várias espécies, né? Porque eles vão se espalhando, como está explicado aqui, e aí você tem. Agora eu vou esquecer, eu não vou lembrar os nomes, até mesmo porque eu não sou especialista, né? A gente só faz um estudo razoável para fazer uma apresentação, mas você tem aqui, o Homo sapiens, o homem de Neandertal e etc e tal, né? Tem esses troncos. E é possível hoje, através de um teste de DNA, saber de qual tronco cada um de nós vem, né? Isso é incrível, né? Mostrando exatamente que nós partimos de um único, né? De um único tronco e a variação vem de uma espécie só. Mais uma vez, qual é a perspectiva espírita? Todas as raças humanas fazem parte da mesma espécie. As diferenças físicas refletem hereditariedade e adaptação ao ambiente, enquanto as diferenças morais refletem grau de evolução dos espíritos e influência do meio. É o que a gente falou um pouquinho na nossa um pouquinho antes do começo do estudo sobre evolução intelecto-moral. Então, é quando ele fala hereditariedade e adaptação ao meio ambiente que dá as diferenças físicas. Mas nós temos também as diferenças morais que refletem no grau de evolução dos espíritos. A diversidade é um meio de progresso e aprendizado, não uma separação de espécies. Assim, o Espiritismo ensina que a humanidade não se formou de um único casal, como no relato literal de Adão e Eva, mas sim de múltiplos pontos de surgimento em harmonia com a diversidade que a ciência também constata. Então, o nosso olhar da doutrina espírita não é aquele olhar dogmático, fazendo interpretações literais da Bíblia, pegando aquele casal como se fosse realmente os primeiros a habitar o planeta e de lá toda a espécie se origina. Não também desmerecendo o texto sagrado, porque aquilo ali também é uma parábola, né? Tomo do homem que vai se prender à letra que mata, ao invés de se ocupar com o fundo, né? Ou seja, com o que aquele texto quer dizer. Ou seja, retirar o espírito da letra e não se prender à letra que mata. Parafraseando, né, São Paulo, né? Pergunta 54. Se, pois, a espécie humana não procede de só um indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Isso é o Espírito respondendo à pergunta de Kardec, né? Então, é exatamente o que a gente acabou de falar, né? O que ele fala? Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. É não fazer interpretação literal. Nós colocamos uma observação aqui, quando ele fala, né, que são animados pelo Espírito. Todos os homens são animados, né?
são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Que fim? A expressão mesmo fim, nessa resposta dada pelo Espírito, refere-se à evolução rumo ao infinito, caminho longo a ser percorrido por toda a humanidade, que é uma das leis, né, morais que a gente vai estudar já no terceiro livro do Livro dos Espíritos, né, que é a lei de progresso. Então, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes e eles vão progredindo. Eu falo eles, parece que a gente também não é, né? Então, todos nós também concorremos para a mesma finalidade. E aí nós precisamos do conceito da reencarnação, mas ainda não chegamos lá. Você está estudando o comecinho aqui, né? E com essa pergunta, a gente fecha essa temática sobre a diversidade das raças humanas e nós vamos então agora para a pluralidade dos mundos. Mário e todos. O conceito de raça aí, várias pessoas criticam a obra de Kardec exatamente por esse conceito de raça. Esse conceito de raça ainda existe hoje? Não, na verdade, eu não fiz essa correção, né? Porque hoje não se fala mais raça, né? Uhum. Como é que se fala? Etnia. Pois é, Queridos, eu enxergo assim, ó. Quando Kardec escreveu isso, né? Em que século? E como é que se via isso, né? Aí entra a contextualização do tempo exatamente. que ele escreveu e de como a gente enxerga agora. É errôneo, é muito. Há muito preconceito nisso, porque determinadas etnias foram taxadas como inferiores, né? Então, hoje a gente tem esse processo. Pouca diferença há entre um ser humano e outro, entre uma etnia e outra, que são adaptáveis ao seu ambiente, à sua moralidade, à sociedade em si, né? Então, isso acredito que a gente precisa fazer. Na época, era raça, né? Existiam as raças superiores, as raças inferiores, e o Kardec fala isso no texto dele, mas aí a gente traz para cá. Como a gente vê agora? Eu acho que isso é importante frisar. Eu não vou trocar o texto do Kardec. E eu não vou trocar ideia, mas eu vou pegar o quê? A essência daquilo que ele quer dizer. E essa essência kardeciana, ela é clássica, tá? Ela tem erros, ela tem equívocos devido ao pensamento da época. Mas a base moral de tudo aquilo que ele escreve, ou da maioria do que ele escreve, é muito clássico, porque a gente coloca hoje em dia, contextualiza e vê quantas assertivas aconteceram. Era isso que eu gostaria de colocar. Muito bom. Queria falar mais Quer uma falar, coisa. Antônio? Da pergunta 54, ele pergunta se os homens devem deixar por isso de se considerarem irmãos. Eu tenho certeza que Kardec sabia a resposta, mas, na verdade, ele queria tornar isso mais explícito, porque, na verdade, no mundo há várias moradas. No mundo, que eu digo, no universo. Então, ele queria isso. É isso. Eu estava querendo só chamar a atenção para esse problema dessas críticas em cima da doutrina. Todas elas a gente vai ver que não são. E a raça aí ela é muito forte, porque já pega numa das que é. Para a gente ter cuidado com isso, porque na verdade essas críticas, de um modo geral, exceção existem, é só com o objetivo único de denigrir e diminuir a doutrina. Dezenas de termos que, e na verdade, são termos que era usado
e fazia parte da estrutura da linguagem e dos conceitos científicos da época, atualizando-se, porque aí entra, por exemplo, a questão do preconceito. Né? O Kardec era preconceituoso, era racista. Já tem até uma obra inteira aí fundamental com essa coisa. Então, o meu objetivo era só chamar atenção para isso, porque isso é como um arapuca que tenta nos pegar pela nossa, vamos dizer assim, incapacidade do conhecimento científico mais apropriado. Eu acho que aqui a gente precisa salientar bem uma coisa. Quando você lê uma obra de mais de um século atrás, você tem que contextualizar essa obra. Às vezes a palavra que é utilizada tem um sentido para nós e outro sentido que o autor colocou para daquela obra. Ou seja, você precisa contextualizar, você precisa adentrar na cultura, da ciência da época. Não pode fazer uma crítica pela crítica. Eu acho que Mas, essa é a questão. É saber ler. mas se vocês me permitem, né, eu vou tentar fazer uma síntese, inclusive, do que vocês falaram, para a gente já ir para o próximo tópico. Porque, na verdade, no meu ponto de vista, aqui, o nosso grupo, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque, como vocês já ressaltaram, todos os estudos a gente já está falando isso. Estou falando de atualizar a ciência da época de Kardec. Então, isso vale para tudo. A gente está falando de uma obra que foi escrita, né, há um século e meio, quase 2 séculos atrás. Isso é óbvio, né? Agora, essas questiúnculas só servem para criar polêmicas com pessoas que não compreendem a obra e muitas vezes para atacar, né, o próprio espiritismo. Aliás, o próprio espiritismo já sofreu vários ataques aí com relação àquela questão da raça, né? Tá falando que a raça negra é uma raça inferior, que etc e tal. Tudo isso a gente vai chegar no tempo certo, né? E a gente vai com aquela questão de frenologia, né? Então, a gente vai chegar nessas questões e a gente vai tratar como a gente está tratando todos os assuntos aqui, com muita tranquilidade. Porque quando a gente faz o estudo que a gente está fazendo, fica muito claro isso, tá? Mas, realmente, eu agradeço aí o Fernando que levantou a questão. Isso é importante, nós devemos falar, mas eu acredito que falar de uma forma, né, tranquila, porque uma vez que a gente expõe do jeito que a gente está expondo, acho que não dá margem, né, para ninguém ter dúvida. Quer dizer, pelo menos é o que a gente espera, né? Vamos lá, vamos seguir aqui para essa nossa próxima temática, que é a pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para ele. Então, essa é a resposta que os espíritos dão, e Kardec ele vai fazer um comentário a essa resposta. Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada,
com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aqui a grande pergunta que se faz é: de que vida nós estamos falando? Né? De que vida que Kardec está abordando? Qual é o ponto que Kardec aborda aqui, né? Allan Kardec estabelece aqui uma visão teológica e filosófica, reforçando que a vida é uma lei universal, não um privilégio da Terra. Os espíritos estão falando de vida, mas, e como eu coloco aqui, o livro dos Espíritos, ele inicia o debate dessas ideias e aprofunda nas outras 5 obras. A gente só vai ter essa resposta mais desenvolvida e mais completa, né, ao longo dessas obras que vêm a seguir, principalmente na Gênese, quando a gente vai ver Gênese orgânica, Gênese espiritual, vai estudar o fluido cósmico universal como a matéria elementar, né, tudo são conceitos que já vão ser mais desenvolvidos lá nas outras obras. Então, aqui ele está tratando de uma forma, ele não está falando da vida material como a gente conhece. Então, aqui na lateral, eu até coloquei essa nota aqui, que é para lembrar que o artigo que a gente vai trazer aqui está se falando de que tipo de vida. Porque aqui a gente vai abordar a ciência. A vida inteligente complexa, como conhecemos na Terra, depende de uma combinação rara de fatores astrofísicos, químicos, geológicos e biológicos. A ciência chama isso de princípio antrópico, ou às vezes de fatores da zona habitável. Vamos organizar em níveis: condições universais para qualquer vida, condições para a vida simples, por exemplo, a vida microbiana, e condições muito específicas para a vida complexa e inteligente, como, por exemplo, a vida humana. Que a grande pergunta é: de que vida que nós estamos falando, né, no Livro dos Espíritos? Não confundir com a vida material. Então, mas aqui a gente está abordando pelas leis da matéria, que é a ciência. Então, as condições para a vida inteligente, complexa, ela exige. Você já deve ter lido sobre essa questão. Que os fatores. Por isso que tem muitos cientistas que falam: não, só pode ser um acaso. Você vê muita gente falando, porque as condições para ter a vida aqui na Terra, elas são muito complexas. Por exemplo, a primeira condição é ter uma estrela adequada. Por exemplo, o Sol. Essa estrela precisa ser estável e de longa duração. Estrelas muito massivas vivem pouco. Estrelas muito pequenas emitem radiação instável. O Sol é uma estrela do tipo espectral G2V, com vida de bilhões de anos, permitindo tempo para a evolução biológica. Ou seja, se o Sol fosse maior ou menor, já não existiria vida aqui. Primeira condição. Segunda condição: posição na zona habitável. Nem muito perto, nem muito longe. A gente está falando do planeta Terra, né? Então, o planeta deve estar na distância certa para manter água líquida na superfície. Na Terra, isso significa temperatura média adequada e clima estável. Se tivesse muito próximo, você teria um calor excessivo e essa água evaporava. Se tivesse muito distante, a água congelava. Terceiro, atmosfera protetora. Deve ter pressão adequada para sustentar água líquida. Deve conter gases que permitem metabolismo, por exemplo, oxigênio para organismos complexos. Precisa proteger contra a radiação cósmica e solar. A atmosfera da Terra filtra raios ultravioletas e mantém temperatura relativamente estável. Quarto fator: campo magnético. Gera uma magnetosfera que desvia partículas carregadas do vento solar. Sem isso, a atmosfera seria lentamente erodida, como em Marte. Essencial para preservar a vida de alta complexidade. Quinta, presença de água líquida em abundância. A água é solvente universal, facilita reações químicas, necessária para metabolismo e transporte de nutrientes.
Oceanos e rios regulam temperatura e sustentam ciclos biogeoquímicos. Sexto, geologia ativa, tectonismo e vulcanismo. Mantém o ciclo do carbono e regula o clima. Fornece diversidade de ambientes, ilhas, continentes, oceanos, e reabastece minerais essenciais à vida. Então, a gente vê, né, as placas tectônicas movimentando, fazendo com que os vulcões comecem a expelir material químico para a superfície e por aí vai. Sétima, estabilidade orbital e rotação. Órbita estável evita extremos de clima. Rotação gera ciclos de dia e noite regulares, essenciais para a fotossíntese e ritmos biológicos. Inclinação moderada do eixo. Isso vai favorecer as estações sem extremos climáticos fatais. Presença de uma lua grande. Porque se a gente comparar outros planetas, em termos de dimensão, né, de planeta e lua, a gente vê que nós temos uma lua relativamente grande com relação aos outros planetas. A lua estabiliza a inclinação do eixo terrestre, evitando mudanças caóticas no clima. Gera marés que favorecem o desenvolvimento da vida costeira e transição mar-terra. Nono fator, proteção contra impactos cósmicos. A presença de Júpiter e Saturno no sistema solar atua como escudo gravitacional, desviando muitos cometas e asteroides. Reduz a frequência de extinções catastróficas que poderiam impedir a evolução da vida complexa. Quer dizer, tira um desses planetas daí, já muda tudo, né? E décimo, tempo suficiente para a evolução. A vida inteligência precisa de bilhões de anos para se desenvolver. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E a vida surgiu cedo, em torno de 3,5 bilhões. Mas a vida complexa só apareceu nos últimos 600 milhões de anos, aproximadamente. Civilizações humanas são muito recentes, menos de 1 milhão de anos. O que os cientistas encontram? Eles encontram vida fora do planeta, mas não uma vida complexa. É muito comum você ter vida bacteriana. Essa que é a diferença. Então, a vida microbiana pode surgir em ambientes muito mais variados. Subsolo de Marte, se existir. Oceanos subterrâneos de luas como a Europa, de Júpiter, né? Ou Encélado de Saturno. Atmosfera de Vênus. Isso aqui é uma hipótese, né? Esses organismos podem sobreviver sem oxigênio, luz solar ou clima estável, usando quimiossíntese em fontes hidrotermais, por exemplo. Mas a vida inteligente exige condições muito mais restritas, pois precisa de estabilidade climática, ecossistemas complexos, oxigênio abundante e tempo evolutivo longo. Resumindo, vida bacteriana pode existir em muitos lugares do universo, bastando água líquida, mais moléculas orgânicas, mais energia. Vida complexa e inteligente requer uma combinação extremamente rara de fatores, estrela estável, distância correta, atmosfera, campo magnético, etc. O objetivo é de mostrar de que vida a gente está falando. Então, quando o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, não foi para desvendar a ciência humana. Isso é parte do trabalho da humanidade. Tá? O que eles estão trazendo para a gente ter uma visão da nossa vida futura, de como é que funciona na erraticidade. Na verdade, eu acho que a espiritualidade superior, quando falou de vida, foi uma coisa muito mais ampla. A nossa, porque, na verdade, quando os cientistas procuram vida, eles procuram vida igual a nossa. E, com toda certeza, podem existir vidas baseadas em outro tipo de vida complexa. Por exemplo, em vez de átomos de carbono, átomos de silício, por exemplo. Silício. E eu quero apresentar aqui, nesse tema, uma última reflexão aqui, para a gente fechar essa ideia.
Hoje se discute muito, né, a respeito, como o Fernando levantou aí, né, a questão de vida na Terra, e você falou até com base em outro elemento que não seja, né, o hélio, o hidrogênio, etc. e tal, né? Ou você falou do silício, né? Então, como é que a ciência trabalha com isso? Qual é a probabilidade de encontrarmos no universo exatamente as mesmas condições que nós temos na Terra? Então, você vê que quando eu coloco aqui, eu coloco exatamente, da mesma maneira, né? Então, quando você olha para a ciência, a gente precisa esclarecer dois pontos que se confundem. Exatamente igual é uma coisa, porque exatamente igual parte do princípio que todas as combinações e todos os parâmetros sejam os mesmos. E o outro ponto é suficientemente semelhantes. Aí você pode falar de silício, né? Então, uma resposta curta, depois vem uma resposta comprida, que eu não vou nem ler, que tem um monte de fórmula aqui. Resposta curta. A probabilidade, matematicamente, pela estatística, de encontrar um planeta com condições exatamente idênticas, essencialmente zero. Praticamente impossível, porque exatamente implica coincidir em um número enorme de parâmetros contínuos. A gente não está falando de um parâmetro, a gente está falando de diversos parâmetros. E a gente nem se aprofundou em outras temáticas que são mais complexas da física, né? Probabilidade de encontrar planeta com condições semelhantes, não exatamente, né, mas que seja suficiente para permitir vida complexa e inteligente. Não é zero. E sob hipóteses razoáveis, podem haver muitos tais mundos no universo. A incerteza é enorme, mas estimativas plausíveis variam de dezenas a bilhões, trilhões, dependendo das suposições. Cálculo ilustrativo, exemplo com hipóteses conservadoras. Eu vou pular isso aqui, tá? Todos esses artigos que estão sendo apresentados aqui, eles ficam disponíveis na descrição do vídeo quando sobe lá para o YouTube. O Fernando depois, né, pode se divertir com essas fórmulas, eu não acho nada engraçado, é muito complexo, mas é uma resposta, né? Então, observações e limitações importantes. Exatamente igual é diferente de suficientemente parecido, né? Nós temos mais grandes incertezas, porque cada fator acima tem incerteza de ordem de magnitude. Alterar qualquer fração muda fortemente o resultado. Viés antropocêntrico observacional. Estamos apenas observando um universo em que pelo menos um planeta, a Terra, permite vida complexa, e por isso não é surpresa que os parâmetros pareçam afinados, isto é o princípio chamado antrópico. Formas alternativas de vida. Esse cálculo assume vida baseada em água, química de carbono. Vida totalmente diferente. Química exótica mudaria os parâmetros e poderia ser mais comum, lembrando que o Fernando trouxe a ideia que no meio científico se discute também sobre o silício, né? Então, a conclusão prática idêntico em todos os detalhes, é praticamente impossível. Semelhante o suficiente, existem probabilidades. Bem, aí eu me lembro do paradoxo de Fermi e de uma coisa chamada sinal Wall. Eu vou pedir para vocês licença de compartilhar com vocês um vídeo. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vocês lembram do sinal UAU? Aquele sinal lá, detectado em 1977, que chamou a atenção de muita gente, né? Que é considerado aí um sinal coerente de ondas de rádio que veio do universo. Será que alguma civilização fazendo contato com a gente? Isso mesmo, um astrônomo aí resolveu pesquisar isso, tentar estudar isso e descobriu a possível origem
do sinal UOL, da onde que ele está vindo. Então vamos entender tudo isso. Será que alguém está ali fora nos espiando? Todo mundo sabe que um dos maiores desejos, talvez aí de qualquer ser humano que habite o planeta Terra, é com certeza um dia se comunicar com uma outra civilização no universo. Será que nós estamos sozinhos no universo? Se a gente não está sozinho, cadê todo mundo? Por que a gente não consegue contato com eles? Aonde que estão todos esses seres? Então essas são perguntas, né, que assolam aí a cabeça de todo mundo. E o pior de tudo, que essas questões aí, elas não são um drama só para nós aqui, eu e você, meros populares, meros adoradores da ciência e da astronomia e questionadores do universo. Essas questões aí também estão no dia a dia da cabeça dos astrônomos. Não é à toa que eles tentam de todas as maneiras, né, fazer aí contato, ouvir ou mandar mensagem. Eu tenho falado aí ultimamente que a gente tem dois grandes projetos, que é o SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que a gente tenta ouvir o universo, e o outro é o MET, que é o Messaging for Extraterrestrial Intelligence, quando a gente manda mensagens para o cosmos para ver se alguém responde ela. Muito bem. Lá quando, na década de 1960, né, surgiu aí a aplicação astronômica, digamos assim, do radiotelescópio. E com ela veio a seguinte ideia: caramba, se uma civilização que esteja aí pelo universo, ela é inteligente, ela é evoluída, ela é um ser assim parecido com a gente, se é que nós somos evoluídos, né? Hoje já existe essa grande questão por aí, mas se uma civilização tem essa inteligência que a gente tem, ela deve ter conseguido construir algum equipamento que emita ondas de rádio. Olha só que legal. Então, com um radiotelescópio, seria possível eu detectar, eu ouvir essas emissões provenientes aí do universo, provenientes aí das grandes, de outras, né, civilizações que estejam espalhadas aí. Então, a partir da década de 60, as grandes antenas e os grandes conjuntos de antena também presentes aí no mundo afora começaram a fazer parte desse projeto de escutar, tentar ouvir algum sinal coerente, porque quando você aponta a antena para o universo, o que você ouve é um ruidão de fundo. Na verdade, né, aí tem toda aquela história, boa parte disso aí é um ruído até que vem do Big Bang e tal, não sei o quê, mas o que você ouve é um ruidão. O pessoal tenta ouvir algum sinal coerente, porque se no meio desse ruidão você tiver um sinal coerente, esse sinal coerente seria o sinal enviado por uma civilização que está tentando manter contato com todos nós. Então, tudo estava ali, né? O pessoal trabalhando, usando as antenas e ouvindo só ruído. Até que num dia específico e muito especial, no dia 15 de agosto de 1977, às 10h16 da noite, hora local, lá do estado de Ohio, nos Estados Unidos, a antena Big Ear, localizado na Ohio State University, ou seja, na Universidade Estadual de Ohio, ela estava escaneando uma região do céu ali, próximo da região de Sagitário, quando ela detectou um sinal que era 20 vezes mais forte do que aquele ruidão de fundo. E isso chamou muito a atenção mesmo do astrônomo que trabalhava lá. Então, na manhã seguinte, o astrônomo Jerry Eman, que era o astrônomo responsável pelo Big Ear, chegou para trabalhar e chegou ali para analisar os resultados da noite anterior de observação, quando ele viu esse sinal. E aí ele pegou a impressão desse sinal, que saiu na impressora matricial da época, e circulou. E naquele sinal, como chamou a atenção dele, ele foi lá e escreveu a palavrinha WOW, W-O-W, indicando, né, que era alguma coisa muito interessante. Nascia aí, então, o famoso sinal WOW. E o que seria o sinal WOW? Bem, era um sinal que ele era 20 vezes mais forte do que toda a radiação de fundo ali, né, de todo sinal, de todo ruído de fundo que era recebido pela antena. Mas será que esse sinal representava alguma coisa? Qual foi o grande problema? Desde então, nós nunca ouvimos esse sinal de novo. E isso aí começou a atormentar a mente dos astrônomos, né? Será que era alguém que tinha mandado esse sinal para nós? Por que não mandou de novo? O que estava acontecendo, né? Então, desde 1977, o sonho dos astrônomos é registrar de novo esse sinal,
mas até agora nada. Já tentaram, né, procurar por esse sinal de parecido por aí, já tentaram vasculhar aquela região e nada, já chegaram a dizer que esse sinal não era nada, era apenas uma emissão ali de um cometa. Eu fiz até vídeo aqui no canal sobre isso, ou seja, tentam de todas as formas, de tempos em tempos, surge algo sobre o sinal UAU. Mas aí, um astrônomo teve a seguinte ideia: caramba, por que nós não vamos atrás da origem desse sinal? De qual estrela que ele foi enviado, ou de quais estrelas que poderiam ser estrelas potenciais ali para ser a origem do sinal UAU. E foi isso que ele fez, e esse artigo dele acaba de ser publicado e é muito interessante, tá? O astrônomo, o que ele fez? Ele pegou os dados da missão Gaia. A missão Gaia é aquela missão da Agência Espacial Europeia que mapeia aí bilhões e bilhões de estrelas com uma precisão muito boa, né? E pegou os dados da missão Gaia na mesma região ali que o Big Ear estava investigando na noite de 15 de agosto de 1977. Aí tem milhões, né, de estrelas ali naquela região. O astrônomo falou o seguinte: bem, vamos dar uma reduzida nessa busca. Aí ele procurou só estrelas do tipo G e do tipo K. Por quê? Porque essas estrelas, o Sol, para quem não sabe, se você pegar a classificação do nosso Sol, ele é classificado como uma estrela do tipo G6. Então, a gente pensa que, né, uma das premissas para a vida existir, sendo a vida algo que a gente conhece, essa vida aqui, a vida precisa estar num planeta orbitando uma estrela parecida com o Sol. A gente não conhece nenhum outro tipo de vida que orbite outro tipo de estrela. Então, ele deu uma restringida na busca dele. Bem, vou procurar só estrelas do tipo G e do tipo K, que são estrelas ali parecidas com o Sol e que, se ela tiver planetas orbitando essas estrelas na zona habitável, esse planeta poderia, por acaso, quem sabe, todavia, entretanto, ter vida, né? Então foi isso que ele fez. Então ele fez essa restrição aí. Fazendo todas as análises, o astrônomo descobriu então 66 estrelas do tipo G e K, de onde o sinal UAU poderia ter vindo. E analisando mais detalhadamente, ele chegou em uma estrela específica. Eu vou ler aqui o nome dela, porque é muito complicado, você sabe, né? É a 2MASS, M-A-S-S, e aí vem aqueles códigos que é a posição dela, né? 192819822 2640123. É uma estrela que está localizada a 1.800 anos-luz de distância da Terra, e essa seria a estrela mais provável como sendo a origem do sinal UAU. Mas o astrônomo não parou por aí, porque uma estrela só no meio de tudo isso é muito complicado, porque a antena, ela não deu a posição exata, ela apenas recebeu o sinal. Então o astrônomo descobriu mais duas estrelas que têm uma temperatura e um brilho muito parecido com o Sol, de onde o sinal poderia sim ter vindo, e descobriu outras 14 estrelas com temperatura parecida com a do Sol, mas com um brilho ainda não muito conhecido, que também estariam nessa mesma região de onde o sinal UAU teria sido emitido. Essas estrelas, né, onde a vida poderia se desenvolver na sua órbita, essas seriam, né, as potenciais estrelas que poderiam ter planetas, caso elas tenham planetas na sua zona habitável, e se essas forem habitáveis, né? Tiver alguém morando ali, essas seriam as principais candidatas aí, ou seja, seriam 14, mais duas ali, 16, 17 estrelas para serem estudadas. E é isso, na verdade, que o astrônomo propõe. O que ele propõe, né? Bem, primeiro que se o sinal foi detectado dessa estrela que está a 1.800 anos-luz de distância da Terra, nós estamos complicados para fazer uma comunicação, né? Porque 1.800 anos para o sinal ir e 1.800 anos para o sinal voltar. Ou seja, não vai ser nessa vida aqui que nós vamos ter qualquer evidência de que existe alguém morando nessa estrela de onde o sinal UAU tenha sido emitido. Beleza? Isso é um problema seríssimo, na verdade, né? Se existir alguém morando lá. Porém, o pesquisador dá uma ideia muito legal. Fala assim, bem, não vamos tentar comunicar, porque comunicar vai ser muito difícil. Mas que tal a gente pegar nossas antenas, apontar para essas estrelas
e procurar. Primeiro tem que procurar um exoplaneta nela. Ou, se for difícil achar, porque o exoplaneta, se for parecido com a Terra, ele vai ser muito pequeno e nós não vamos detectar, vamos tentar encontrar ali, perto dessas estrelas aí, dessas 17 aí no final, se tem algum tipo de sinal de tecnoassinatura. E aí é aquela diferença, né? Tem muita gente na astrobiologia que busca por bioassinaturas, que são gases ali na atmosfera de exoplanetas que seriam indicativos de que a vida existe naquele planeta. Essa galera aqui, ela não está afim de bioassinatura. Bioassinatura não serve para nada. Eles estão indo atrás de tecnoassinaturas, ou seja, assinaturas de algum tipo de desenvolvimento tecnológico ao redor da estrela. E é isso que esse astrônomo propõe. Procurar tecnoassinaturas, assinaturas tecnológicas ao redor dessas 17 estrelas é uma coisa legal, é uma coisa coerente o que ele propõe mesmo, e é uma coisa interessante de se fazer. E aí, com esse vídeo que a gente assistiu agora, fica muito claro que são homens fortes, né? Não é? Acha que ele é todo poderoso. A doutrina espírita nos mostra que é muito fácil a gente ir para esses planetas, não é? Você é espírito. E o espírito se locomove pelo pensamento. E não há limites, a não ser o que nos limita, o que que é? A evolução espiritual que nós temos. Isso é perguntado mais adiante, algumas questões para Kardec, que ele fala, então os espíritos podem ir a todos os lugares? Sim. Porém, a alguns ainda é vedado devido à sua evolução intelecto-moral. Né? Então, os espíritos podem ir a qualquer parte, entre aspas. O que que limita? Né? Ele limita a condição. Porque quanto mais elevado o perispírito também se sutiliza, ele entra numa outra vibração, e aí ele pode, então. Então, a cada vez que a gente vai evoluindo, o nosso. A, a, o nosso espaço, digamos assim, né? Ele amplia, o nosso entendimento amplia. Então vai depender muito. E mesmo como espíritos encarnados, a gente faz isso, né? Ainda como alma, a gente se liberta do corpo temporariamente através do sono físico, que também é outro assunto que Kardec vai explorar, né, um pouco mais adiante, quando ele vai falar a respeito dos sonhos. Em 1900, por volta de 1970, teve um matemático que calculou a probabilidade de duas civilizações galácticas se comunicarem, e é praticamente zero. Olhando para o lado espiritual, nós não temos condições de irmos como espírito para o mundo feliz. Da mesma forma que uma civilização mais evoluída que a nossa não vai querer se comunicar conosco, porque vai interferir no nosso processo evolutivo. Então, eu acho que a questão passa pela questão moral. Essas comunicações nunca ocorrerão. Na verdade, eu lembrei bem que o vídeo que você mostrou fala em exobiologia. Existem cientistas que estudam as coisas da Terra do ponto de vista de existirem no espaço e outros planetas. Por exemplo, moléculas que não precisam de água, não precisam do oxigênio, certo? Elas vivem no ácido sulfúrico, por exemplo. Então, é um negócio extremamente complexo, que, na verdade, nós, seres mortais, que não fazemos pesquisas nessas áreas, certo? Devemos nos contentar em simplesmente observar, tentar entender e desenvolver o lado moral nosso. É isso. Enquanto o homem se sentir todo poderoso e ignorar as leis espirituais,
Quando a gente fala leis espirituais, é exatamente o ponto que você trouxe. É a nossa moralização, né? Então, aí já é outro elemento. Mas eu acredito que com isso, a gente também consiga separar aqui o que é lei material, que é a ciência, a limitação que nós temos pela matéria, né? E o que é lei espiritual. Porque nós mesmos, como espíritos, nós somos limitados nesse ponto. Tá? Uma vez que a gente desencarna, a gente se apropria com muito mais, de uma forma muito mais integral, o que a gente ainda não consegue enxergar por causa da densidade do corpo físico, mas que faz parte, né, da depuração do espírito, essas encarnações. Bem, se a gente pode passar, vamos passar lá para o item 56. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Bem, depois de toda essa discussão que a gente teve aqui, agora essas perguntas começam a ficar mais claras, né? A gente já explorou suficientemente para saber as condições, né? Da constituição física. Nem do ponto de vista das leis que regem a matéria, pois devem obedecer a essas leis. Nem do ponto de vista das leis que regem o espírito, uma vez que a constituição desses orbes são determinadas pelas características próprias do fluido universal de cada orbe. Aqui eu já estou me referindo, né? Porque a gente sabe que os habitantes, a humanidade que está encarnada aqui, ela, toda matéria é derivada de uma matéria elementar, que vem do fluido universal, inclusive o nosso perispírito. Então, partindo desse princípio, cada orbe tem a sua constituição, inclusive, e aqui eu ressaltei as duas coisas, né? Não é igual nos diferentes globos, nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, a gente já sabe pela lei da matéria. E do espiritual, quem é que sabe? Nós que estudamos as leis da matéria, que é o que o Espiritismo vem nos ensinar. Fluido cósmico universal, perispírito, matéria elementar e tudo mais. Pergunta 57. Não sendo a mesma para todos, a constituição física dos mundos deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. No planeta onde a alimentação, daqui é o nosso, né, a nossa parte aqui, num planeta onde a alimentação de seus habitantes é rarefeita, a razão nos diz que a organização fisiológica tem de ser diferente por não precisarem mais de certos órgãos, como o estômago e o intestino, por exemplo. Se no mundo seus habitantes já enxergam sem precisar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, dando lugar a outro sentido que suprirá esta necessidade. Assim, cada mundo tem um conjunto de formas apropriadas na sua evolução, e isso não altera em nada as leis naturais, pelo contrário, as embeleza ainda mais. Só ressaltando aqui, não há necessidade mais, como a gente está num estudo que é público, né, é lógico que a gente não quer dizer que existem, né, esse tipo de espécie, aqui é só um exemplo, só uma analogia, né? Aliás, aqui mesmo na Terra, né, a gente encontra é, vidas que, 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 é, que estão num ambiente completamente diverso, né? Um exemplo mais prático é dos peixes, né? Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos?
Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamadas a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos, que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Eu acredito que aqui ficou bem fácil, né, da gente entender depois dessa longa exposição. Aqui, só uma observação sobre a aurora boreal, só para ter um conceito, né? É um fenômeno observado no Polo Norte, ocorre quando partículas eletrizadas provenientes do Sol passam pela Terra numa velocidade muito grande, vento solar, e se chocam com os átomos e moléculas da atmosfera terrestre. Esse choque provoca a excitação desses átomos e moléculas, que emitem um fantástico espectro luminoso. É uma luz fortíssima e de grande beleza. Vamos fazer, né, uma pausa aqui no nosso estudo e nós retornaremos, então, no próximo, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, que é o último tema desse capítulo 3º. Então, queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliam nesse estudo, que nos intuem, agradecendo a cada um pela participação. Nós vamos nos despedindo e lembrando que estaremos de volta nos próximos estudos. Um beijo no coração de todos e até a próxima.